a gente fala de terapia frequencial, surge mesmo dúvida, parece que é ligado a ceticismo, será que isso é natural? Agora, o que é engraçado é que nós vivemos em uma era onde a ciência, a tecnologia avançam a passos largos. Mas ainda há um abismo, gente, há um abismo enorme entre o que é amplamente aceito e o que está na fronteira do conhecimento. Então, eu quero deixar muito claro aqui o que eu estou falando, que são as crenças limitantes, né, o julgamento das pessoas, que nos impedem de até conhecer a verdade. O que eu quero falar aqui, que tudo que eu falo aqui, gente, tudo, não tem nada relacionado a magia, espírito, crença, religião, seita, maracutaia, nada disso, tá? Nada disso. Nós estamos falando de física, de biologia, de fisiologia, de informação. Pronto, ponto, tá? Então, vamos lá, para a gente continuar. Então, como é que a gente vai entender o que é terapia frequencial? Então, primeiro, pense no seu corpo como um rádio extremamente sofisticado. Cada órgão, cada célula, cada molécula possui uma estação própria, com a frequência eletromagnética única, que é identificável. Você pode saber lá, cada parte do rádio se está funcionando bem ou não, que é o seu corpo. Quando você está saudável, então todas essas estações de rádio estão perfeitas, tudo em sintonia. É o que a gente chama de homeostase, estamos em equilíbrio. Mas, como o rádio, ele pode pegar interferência, ele pode sair da estação, né? Assim, o nosso corpo também, ele também pode sofrer desequilíbrios. Agora, e aí, gente, quando eu falei comecem com a biorressonância, aqui que entra a biorressonância. Porque ela, quando o rádio, né, alguma estação lá dá problema, a biorressonância detecta no nosso corpo. Ela vai detectar quando há alguma inversão de polaridade nas nossas células. Calma que vocês vão entender, eu vou chegar lá nas terapias frequenciais, só para você entender a relação de um com o outro. Então, a biorressonância, você vai detectar aquilo que tem desarmonia. O que está bom, o que está ruim, o que ressoa com aquela pessoa. Por que a biorressonância faz isso? Porque lá na década de 70, teve um cientista alemão, o Dr. Fritz Albert Popp, que ele descobriu que todas as células vivas emitem biofótons, que são pequenos fótons de luz que carregam informação, que regula a comunicação entre uma célula e outra. Então, ele demonstrou que essa emissão de luz gera um campo eletromagnético, que é único de cada pessoa. Bom, e esse campo eletromagnético único, quando está em harmonia, está tudo bem. E isso, gente, essa teoria, a gente entender isso é a base de tudo que a gente está falando aqui, tá certo? Então, inclusive, o doutor Máximo, né? Eu até gosto de falar e gosto de ir mostrando para não falar que é da minha cabeça. Esse livro aqui, ó, O Código Básico do Universo. Ele mesmo falou que, eu achei tão lindo, à exceção dos poetas, a humanidade tornou-se cega e incapaz de compreender a essência invisível da natureza. Por quê? Porque os nossos sentidos filtram tudo que capta, tá certo? Os nossos neurônios, eles processam uma pequena parte dos sinais que a gente recebe. Por exemplo, você vai na padaria, você vai a pé, você não lembra as pessoas que você cruzou no seu caminho, você não sabe quantos carros que passaram, a característica do carro, qual marca que era, que cor, você não lembra de nada disso. Você mal lembra da moça do caixa que te atendeu. Por quê? Porque os nossos neurônios, eles são seletivos, tá certo? E com isso a gente perde 95% do nosso ambiente. Então, gente, a terapia frequencial ajuda a gente a acessar essa parte invisível que a gente não vê, tá certo? É isso. Tanto para detectar que é a biorressonância, como para tratar, que é o que eu vou falar com você aqui agora sobre a terapia frequencial. Então, vamos lá. Se o seu corpo é um rádio, vamos voltar lá no rádio. Ele também é um transmissor ele transmite e ele é um receptor também. Então, ele está em constantemente trocando informação com o ambiente, não está? E com suas próprias partes internas. Então, a biofísica mostra que o corpo, ele possui uma identidade vibracional, uma frequência. Cada um tem a sua frequência, que pode ser influenciada por parasitas, por isso que você adoece quando você está lotado de bicho. Ai, Patrícia, mas eu fiz exame de fezes, eu não tenho bicho nenhum. Não tem no exame, mas na biorressonância, se você fizer, vai estar um tanto de parasita lá. Metais pesados é a mesma coisa, radiação é a mesma coisa. Alimentos, um tanto de comida que você está comendo, que é boa, mas para você não é.
porque nós somos únicos. Então, a terapia frequencial, que agora, o que é a terapia frequencial? Quando você detecta com a biorressonância, você vai tratar com a terapia frequencial, não quer dizer que você tem que ter um dom especial, uma sensibilidade. Isso não é dom e nem sensibilidade, isso é técnica. Isso é conhecimento. É como você aprender a dirigir, tá certo? Ou tocar um instrumento musical. Vou pensar aqui no carro. No início, você dá uns vacilos aí no carro, não dá? Eu mesmo dava uns cavalos de pau, apertava lá, em vez de apertar a embreagem, apertava o freio, tudo errado. A gente não faz isso no início? Depois você dirige normal. A mesma coisa aqui. Quando a gente vai aprender, é a mesma coisa. Mas é conhecimento, é técnica, é treino. Não é dom, não é sensibilidade, não é nada disso. Só para deixar muito claro aqui, tá certo? Bom, então, gente, a terapia frequencial, então o que é isso? Ela é uma forma que você pode, por exemplo, através de frequências, através de informação, você pode potencializar, por exemplo, um medicamento que você está tomando, um suplemento, uma tintura. Então, por exemplo, você pode aumentar a eficácia de um medicamento ou suplemento, né? Alguns casos, até reduzir os efeitos colaterais utilizando a terapia frequencial. Gente, eu vou contar o meu caso aqui, tá? Eu estava usando, olha para você ver, meu cabelo caiu pela segunda vez. Na segunda vez, qual que é a origem da minha queda de cabelo? Agentes tóxicos. Eu falei, agentes tóxicos. Oh, gente, por Deus, eu tenho que falar os meus apertos aqui. Eu fui testando agente tóxico, eu não consegui achar. Falei, meu Deus, eu não estou conseguindo achar. Eu tive que pedir ajuda para minha filha. Falei, minha filha, me ajuda. Eu não estou conseguindo achar qual metal pesado, qual tóxico. Eu já testei tudo que eu podia. Ela testou, falou, mãe, é o talho. Falei, talho? Que é isso? Nunca nem ouvi falar nesse raio desse talho aí que eu fui saber, gente. Esse talho está presente em alguns medicamentos. Como eu estou fazendo reposição hormonal, mesmo que é bioidêntico, industrializado, tinha o raio do talho, que acho que é conservante, o troço assim. Então, quer dizer, eu estava fazendo reposição hormonal e o talho presente ali estava me prejudicando. O que eu fiz? Eu frequenciei para neutralizar o talho e meu cabelo parou de cair. Então, a gente pode frequenciar para aumentar a potência daquilo que você já está usando, ou aumentar a potência, deixar ele mais forte, ou agregar outra informação. Então, por exemplo, se você está tomando, vamos supor que à noite, você vai tomar uma vitamina C. Estou dando um exemplo, tá, gente? Eu quero colocar uma frequência naquela vitamina C para melhorar o sono. Pode. Então, você pode frequenciar o que você quiser. Você pode colocar uma outra frequência, um outro comando, como você pode potencializar a vitamina C. Ou você pode neutralizar algum componente que esteja ali. Inclusive, até hoje, continuo fazendo a reposição, ele está lá para neutralizar o tal do talho. Então, gente, a gente pode fazer, inclusive, quando a gente fala, Patrícia, mas como que é isso? Fazer medicamentos vibracionais. Calma que eu vou falar, tá? É possível também. Então, gente, vocês não viram? Só para vocês terem uma noção como que isso realmente é real. Vocês não lembram aquele experimento do Masaru Emoto, né? Então, o que ele fez? Ele pegou a água, falou um tanto de palavra bonita, colocou música de Beethoven, aquela coisa linda, congelou a água, não foi? Depois ele pegou outra água, falou um tanto de palavra feia lá, palavrão, pôs umas músicas horrorosas, congelou a água. Depois ele pegou e pôs a água no microscópio. Aquela que foi falada coisa bonita, né? A informação que foi passada para aquela água, ela ficou com as moléculas todas lindas, coerentes, simétricas. Aquela água que foi submetida às músicas horrorosas e palavras feias, ela ficou com as moléculas todas disformes, incoerentes, assimétricas. Então, isso prova que o líquido ele pode receber informação. Tanto que essa caixa de testadores aqui, ó, né? Que vocês que entrar na Black... Ai, falei. Enfim, essa caixa aqui de testadores que a gente pode usar para testar, que todo mundo aí sabe que a gente pode testar a biorressonância com caixa ou sem caixa, mas cada frasquinho desse aqui, ó, deixa eu pegar aqui para te mostrar. Quando eu pego aqui um frasquinho, só para você ter uma ideia. O número 1 aqui,
O número 1 não é a frequência do açúcar? Aqui está salvo a frequência do açúcar. Então, eu também posso pegar a frequência do que eu quiser e colocar no medicamento, e pôr numa água, e pôr em qualquer lugar, entende? Da mesma forma que foi feito aqui. Então eu vou ensinar vocês a fazer isso, que chama terapia frequencial. Então, gente, o que é isso? É de uma forma muito simples você ter essa autonomia para potencializar a sua saúde e criar, inclusive, os seus próprios remédios vibracionais. Então, você pode criar um remédio vibracional, pode ser na própria água, pode ser no álcool de cereal. Gente, não tem medicamentos que vendem aí vibracionais que a gente compra na internet? Tem, já existe pronto. Mas você pode fazer. E não é barato, não. E não é barato, não. Eu mesmo, gente, eu fiz um curso uma vez de uma empresa muito idônea, muito boa, desses medicamentos frequenciais, que aí, naquela época, gente, isso foi antes da pandemia, tá? Naquela época, cada frasquinho era R$ 70. E os protocolos lá, você poderia passar 5 frascos, até 10 frascos. Eu falei, gente, o meu cliente vai quebrar de tanto comprar frasco de medicamento vibracional. E você pode fazer, tá certo? Então, você pode colocar aqui como veículo, quando a água não é legal quando você vai entregar para o seu cliente, porque a água ela pode dar fungo, né? Então, você tem que colocar um álcool de cereal, você pode frequenciar uma prata coloidal. Então, você pode, Patrícia, eu vou passar uma tintura, um extrato de planta. Você pode frequenciar. Não, Patrícia, eu estou recomendando uma ortomolecular. Você pode frequenciar, tá certo? Então, você também pode criar os seus próprios remédios frequenciais e passar para o seu cliente de forma personalizada. Qual que é o problema dele? Tá precisando de emagrecer, ela está com insônia, ela está nervosa. Então, você pode frequenciar, emagrecer, ficar tranquila e qualquer outro, gente, dormir, tá certo? Então, você pode frequenciar, fazer um remédio vibracional de acordo com a necessidade da sua cliente. E claro que você vai fazer para sua mãe, para sua filha, para você, né? Eu tomo, gente, toda noite. Eu ponho eu faço com água, eu faço à noite e tomo de manhã. E para mim eu tenho esse ritual todo santo dia e faço as frequências naquilo que eu uso, como eu estou falando com você no caso da reposição hormonal que eu estou fazendo, tá? E que estava lá contaminado com metal pesado. Eu falei, ninguém merece. Você resolve um problema e você cria outro. Então, como que você pode, por exemplo, usar as terapias frequenciais? Por exemplo, eu tenho um aluno, o Vitório, ele tem Elcio Vitorino, terapeuta capilar. O que ele fez? Eu achei muito legal. Ele falou, Patrícia, você me arrumou um problema. Eu falei, gente, eu até gelei. O que aconteceu, Elcio? Ele falou, depois que eu comecei a usar a biorressonância, que eu comecei a usar as terapias frequenciais, a terapia neural aqui no meu salão, aumentou tanto que eu tive que contratar gente correndo. Eu falei, graças a Deus, que problema maravilhoso. Mas eu, né, até eu saber qual que era, né, gente, meu coração foi lá na boca e voltou. Mas o que acontece? Quem é terapeuta capilar? Só para você ter uma noção. Vamos ver o que o Elcio fez. O Elcio, às vezes, ele tem que passar, às vezes a pessoa está tomando lá um remédio que o médico passou, que claro que ele não vai mexer no remédio que o médico está passando, tá certo? Nós, terapeutas, não podemos interferir na medicação que o paciente toma. Todos nós sabemos disso. Mas a gente pode frequenciar o medicamento dele. Então, os pacientes dele que tomavam lá aqueles remédios lá para cabelo não cair, que eu esqueci os nomes aqui, minoxidil, enfim, ele frequenciava tudo, tá? E usava também para frequenciar, então ele usava a biorressonância para testar qual que é a origem da queda do cabelo da pessoa, por exemplo. E qual que era o tipo de tratamento mais adequado, indicado para aquela pessoa. Aí ele pegava os cremes, os shampoos e frequenciava. Então, mesmo aqueles produtos que ele vendia para os clientes dele, ele já vendia frequenciado. Então, além de você potencializar o efeito, ou conseguir aquilo que você consegue, que você colocou ali, ainda é o valor agregado no seu atendimento, gente. Qual terapeuta capilar que vai trabalhar com terapia frequencial? Me fala, tá? Mas agora, né, o nosso objetivo é, na Black Ressonante, agregar todos os cursos de formação, porque a biorressonância é uma técnica que detecta
o desequilíbrio no corpo, mas e o tratamento? Então, tem várias técnicas de tratamento, todas conversam com a biorressonância. Então, você vai ter um combo. Ô, gente, outra coisa que eu queria até explicar aqui, tem gente que fala assim, Patrícia, você é objetiva? Me perguntaram. Ô, gente, eu entendo perfeitamente que eu sou a louca dos cursos, eu ainda continuo fazendo curso, e tem muito curso que é blá, 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 tá certo? Ninguém tem tempo a perder, nem eu, nem eu sei. Então, o que eu faço? No curso de formação em biorressonância, então, você que vai entrar na Black Ressonante, o que eu vou recomendar? Faça primeiro o curso de biorressonância, porque ele tem a fundamentação, tem toda a explicação da base, tudo bem? Porque os outros cursos não vai ter mais explicação de base, não, nós já vamos direto no assunto. Então, gente, é tudo muito objetivo, porque ninguém tem tempo para perder, não, tá certo? Bom, então vamos lá. Então, só reforçando, quem entrou aqui depois, para você participar dessa live, faça a sua inscrição aqui. Ai, dê o seu like, legal. Quem está no YouTube, gente, dá o like. Faça a sua inscrição no canal e compartilha a live também. Isso tudo que eu estou falando aqui, as pessoas não falam, sabe? Escondem muitas coisas. E eu estou aqui para falar. Conheceis a verdade vos libertará. Eu não quero esconder nada, tá certo? Tudo que eu aprendi, tudo que eu usei no meu consultório, eu estou aqui, abrindo meu coração para vocês, tá certo? Então, é só você fazer a sua inscrição aqui no link da bio, do Instagram, ou na descrição do YouTube ou do Facebook, e participar dessa live, quinta-feira, agora às 8 horas.